Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre a reforma religiosa, ou como a gente conhece, reforma protestante. Antes de começar a falar sobre essa reforma, a gente precisa entender que nesse período, no período da Idade Média, a igreja ela tem uma total influência na vida do ser humano. Então, a igreja, ela tem total controle, ela possui riquezas terrenas, né? Ela possui território, o que facilita o seu poder. Então, ela era vista como um centro no qual, todo mundo deveria obedecer, deveria respeitar e deveria seguir as suas regras. Então, a igreja na Idade Média, ela era extremamente centralizada, todos só podiam propagar a religião católica, não podia haver nenhum outro tipo de religião. Então, eu botei aqui para vocês os antecedentes da reforma protestante. Na Idade Média, a Igreja Católica concentrava riqueza material e determinava o modo de viver e pensar de muitas pessoas. É o que a gente acabou de falar. A gente costuma dizer que a Igreja, nesse período, ela detinha o poder temporal e espiritual. O poder temporal, seria porque ela detinha muitas terras, tá? Com essa enorme influência, tornou-se a instituição mais poderosa da Europa. Com as transformações ocorridas a partir da Baixa Idade Média, a autoridade da Igreja e algumas de suas práticas passaram a ser questionadas. Nesse período da Idade Média, nós passamos por uma grande pandemia que é chamada Peste Negra. Nessa Peste Negra, que nós já até falamos nesse sala, a Igreja meio que abandonou os seus fiéis e, por isso, ela começou a perder a popularidade. Como o nome sugere, a ideia inicial era apenas reformar, isso é, modificar alguns elementos da igreja. Esse movimento da reforma protestante vai ser liderado principalmente por Martinho Lutero. A ideia de Lutero, que era um membro do clero, não era acabar com a religião católica em momento nenhum. Ele queria reformular alguns ideais da religião católica que ele considerava como não estariam certo. Por exemplo, nesse período era muito comum o que a gente chama de venda de indulgências. A igreja vendia, objetos que seriam considerados sagrados e que levariam o ser humano à salvação, ao reino dos céus. Então, durante muito tempo, essas pessoas juntavam dinheiro, pessoas pobres que não tinham condições, faziam o possível para ter aquele dinheiro para comprar esse objeto que levaria ela para o reino dos céus. E essa é uma das principais críticas de Lutero que vai levar essa reforma protestante. Ele é contra a venda de indulgências, ele é contra a igreja, ter um poder extremo, ele é contra a igreja não pensar em toda a sociedade, Então, algumas práticas religiosas da igreja ele é contra. Então, quando ele começa essa reforma, que ele vai lançar as suas teses, a ideia dele não é acabar com a religião católica ou fundar outra religião. A ideia dele é fazer com que a religião católica seja aprimorada, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês que devido a um conjunto de fatores, a reforma foi responsável pela criação de igrejas protestantes que apresentavam críticas ao catolicismo. Por quê? Todo esse movimento da reforma protestante liderado por Lutero, vai fazer com que o mesmo seja expulso e excomungado da igreja. O que é ser excomungado? É ser retirado da vida religiosa, expulso. Quando ele foi excomungado da igreja, porque a igreja não aceitava as suas ideias, era contra as suas práticas, como ele foi visto como um herege, cometeu uma heresia, que é a pessoa ir contra os ideais da igreja, ele foi excomungado e, sem ter uma outra alternativa, ele fundou a sua própria igreja, que foi chamada de Igreja Protestante, tá? Então, a Igreja Católica, ela começa a enfraquecer a partir do momento em que Lutero começa a lançar suas teses não são aceitas, e então ela começa a criar um outro tipo de religião. Lembrando que a ideia inicial de Lutero não é em momento nenhum fazer com que a Igreja Católica acabe, mas sim reformulá-la, Ele vai contra essas autoridades papais, ele diz que a Igreja deve ouvir mais seus fiéis, ele é totalmente contra essa venda de indulgências, Então, com isso, quando ele lança suas críticas, lembrando que ele era um membro da Igreja Católica, e essas críticas não são aceitas, ele é excomungado, ou seja, ele é obrigado a se retirar da religião católica. Lutero foi perseguido, tá, gente? Porque nessa época
Quem cometia, né, o que a gente chama de heresia, que é um ato, né, contra a Igreja Católica, contra os ideais da Igreja, era perseguido, queimado, tá? Em praça pública para servir de exemplo. Então Lutero, ele foi perseguido, mas ele conseguiu levar a reforma protestante adiante e conseguiu formar a sua igreja, né, que seria a igreja protestante.